Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui estamos para darmos continuidade no nosso propósito. Nosso propósito hoje é falar um pouco de simbologia bíblica, ou seja, nós encontramos dentro da Bíblia muitos símbolos. Nós já falamos das três linguagens que temos dentro da Bíblia: literal, figurativa, né? Literal, figurativa e a simbólica. E agora nós vamos falar então da simbólica. E é bem interessante nós entendermos então que existem uma classe aí de divisão, né, para esses elementos que são simbólicos. Veja bem, primeiro, nós classificamos em objetos reais. Segundo, em visões. Terceiro, atitude. Quarto, nomes. Quinto, números. Sexto, cores. Sete, fórmulas. Para que nós possamos entender, porque dentro do tabernáculo do Antigo Testamento, nós veremos tudo isso. Nós veremos um objeto real, nós veremos ali números, nós veremos cores, a forma. Então eu quero convidar você para que nós possamos estar lendo quando Deus, ele mesmo, né, que dá a forma, a maneira que o tabernáculo ele deveria ser construído. E será muito interessante porque há revelação muito profunda quando nós falamos dessa linguagem que a Bíblia ela nos mostra. Então, eu quero ler com vocês aqui no livro do Êxodo, no capítulo de número 25. Êxodo capítulo 25 até o versículo de número 7, que diz assim: Então falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada de todos os homens cujo coração se mover voluntariamente. Deles tomarei a minha oferta alçada, e esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre, pano azul, púrpura e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, peles de carneiro, tinta de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras sardônicas e pedras de engate para o éfode e para o peitoral. Olha só, então nós vamos ver aqui nesse capítulo que o próprio Deus deu a instrução para Moisés como deveria fazer e o material que ele deveria usar na construção do tabernáculo. Isso é muito interessante. Por quê? Porque aqui nós veremos algo espiritual sendo revelado através de objetos, como nós já falamos aqui, reais. Nós iremos então olhar um pouco para esse tabernáculo, para nós aprendermos um pouco sobre essa simbologia da Bíblia. Preste bem atenção, por favor. Os materiais listados por Deus pertencem a três classes naturais, ou categoria naturais: mineral, vegetal e animal. Os materiais de origem mineral usados no tabernáculo são ouro. Por que o ouro? O ouro, dentro da Bíblia, ele vai representar para nós, ou ele está relacionado com a natureza divina, com a glória de Deus. Então, nós veremos 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, Apocalipse, capítulo 21, versículo 21 e 22, Jó, capítulo 23, versículo de número 10, e nós veremos, então, através aí desse objeto que faz parte aqui, no caso de origem mineral, um símbolo da glória de Deus. O segundo, nós teremos aí a prata. Esse metal precioso
relaciona-se com a redenção, com a expiação, com o valor do resgate e com Deus. Olha só, essa relação se torna evidente no preço pago pela traição de Cristo, nosso resgatador. Então, Êxodo, capítulo de número 30, do versículo 11 ao versículo de número 16, Zacarias, capítulo 11, versículo 12 e 13, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao versículo de número 20. Então, quando nós encontramos falando, ou dentro, no caso aqui do tabernáculo, o uso da prata tem um significado com o resgate, é símbolo de resgate. Então, o ouro fala da glória de Deus, a prata fala do resgate que o Filho, apontando para a obra que Cristo faria por nós quando ele então nos resgatou. Nós temos também o bronze, e esse material simboliza poder e juízo contra o pecado, e está relacionado ao Espírito Santo de Deus. Deus declara que nós não atentarmos para a sua voz, o céu sobre nossa cabeça será como bronze. Deuteronômio capítulo 28, do 13 ao 26. Expressando o juízo de Deus sobre os homens, se nós não atentarmos para a sua voz, ele não atentará para a nossa voz. Números capítulo 21, versículo 5, 9. Jó capítulo 40, versículo 18. Isaías capítulo de número 4, versículo 4. Apocalipse capítulo 1, do 12 ao 15. E nós temos também pedras preciosas. As pedras preciosas deveriam ser utilizadas principalmente nas vestes sacerdotais, representando os vários dons do Espírito Santo e a glória dos santos, as riquezas pertencentes ao povo de Deus e os atos de justiça dos filhos de Deus. Elas dão testemunho tanto da palavra quanto do Espírito Santo. 1 de João, capítulo de número 5, versículo de número 6 ao 11. E também nós temos referências adicionais aí em Provérbios, capítulo 17, versículo 8, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9 ao 17. Isso é muito interessante porque aqui é quando nós estamos diante do tribunal, a qual Deus ele vai fazer a avaliação das nossas obras, e a Bíblia diz que pedras preciosas, que tem uma relação, como falamos aqui, da obra do Espírito Santo, prata, que fala do resgate, e ouro, que fala da glória de Deus. Quando nós olhamos então para esta simbologia, é aí que nós conseguimos interpretar que Deus está falando que no tribunal, quando for ali julgado as obras do santo, não para condenação, mas para recompensa, será avaliado se foi para a glória de Deus, que representa o ouro, se foi para vidas serem salvas, o resgate que Cristo fez, para a salvação das almas, que fala da prata, e das pedras preciosas, que fala da atuação do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo, ou seja, na força e no poder do Espírito Santo. Olha como é importante nós entendermos aí esta simbologia bíblica, porque quando nós então nos deparamos com um texto desse, por exemplo, de 1 Coríntios, capítulo de número 3, aí a partir do versículo de número 9, falando do tribunal de Cristo, nós iremos ver aí esta revelação, porque ali nós temos 6 tipos de obras, no capítulo de número 3, que é palha, feno e madeira, ouro, prata e pedra preciosa. 3 são válidas, 3 são inúteis, E a gente vai entender então a interpretação quando nós olhamos para isso, tá certo? Apocalipse capítulo 21, versículo de número 18 ao 20 também fala das pedras preciosas, que tem aí uma relação com os dons do Espírito Santo, tá certo? E a presença do Espírito Santo na vida dos servos de Deus, trazendo os atos de justiça.
Mas nós temos também os materiais de origem vegetal, que também são usados no tabernáculo, que nós veremos em outras partes. Então é interessante olharmos para o tabernáculo, porque o tabernáculo vai nos mostrar muito, vai nos revelar muito desse simbolismo que nós teremos ao longo da Bíblia. Por exemplo, aqui, agora de origem vegetal, linho fino, Apocalipse capítulo 19, versículo de número 17 e versículo de número 18, que fala das vestes, tanto do justo como a veste do Senhor. Ou seja, falando do linho fino, que são os atos justos dos santos. Ou seja, os santos, contudo, somente experimentam essa justiça quando se reveste de Cristo. Assim, se eles, ou esse elemento, representa a justiça de Cristo, Apocalipse capítulo 15, versículo de número 5 e versículo de número 6. Então, falando do linho fino. Madeira de acácia. Essa madeira é usada no tabernáculo e é bastante durável. A Septuaginta traduz como incorruptível ou como não deteriorável. E ela vai fazer menção da natureza humana de Cristo, né? Mesmo estando no meio desse mundo, não se corrompeu, foi tentado, mas a Bíblia diz que ele não cedeu à tentação. Como a madeira é produzida na terra, ela revela a natureza humana de Cristo. A madeira de acácia ou madeira incorruptível está relacionada à humanidade incorruptível, sem pecado do Senhor Jesus Cristo, que é o renovo, o ramo novo, justo. Da mesma forma também está relacionada ao seu corpo redimido, a sua igreja. Isaías capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 3, Jeremias capítulo 25, versículo 5 e o versículo de número 6. Nós temos também o óleo para a iluminação. O óleo sempre simboliza o Espírito Santo, né? E aqui dentro do tabernáculo, ele será usado para a iluminação, revelando o ministério de iluminação representado pelo Espírito Santo. Cabe ao Espírito Santo iluminar os nossos olhos para a palavra de Deus. 1 de João, capítulo 2, versículo 20 e versículo 27. E João, capítulo 1, versículo de número 41. Nós temos também as especiarias para o incenso aromático. É muito interessante isso, porque nós veremos, né, o incenso também lá no livro do Apocalipse. Qual é o seu simbolismo? O incenso simboliza a oração que chega ao Senhor como incenso. Salmo 141, versículo de número 2. As especiarias para esse incenso aromático representavam os vários aspectos ou tipos de oração. Intercessória, de louvor, de adoração. O incenso sempre se move no sentido do homem em direção a Deus. Lucas capítulo 1, versículo 10, Romanos 26 e 27, Apocalipse capítulo 8, capítulo 5, versículo 8. Agora vamos ver os materiais aqui de origem animal, que também estão aí no tabernáculo. Tecido azul, obtido do molusco. Basta olhar para cima, num dia claro, para ver que o azul naturalmente é a cor do céu. Na palavra de Deus, o azul também é a cor celestial. Então, isso é muito interessante. Se fôssemos designar uma cor para cada evangelho, o evangelho de João certamente seria azul, pois apresenta Cristo como o Senhor que veio do céu. Êxodo capítulo 24, versículo 10, Ezequiel capítulo 1, versículo 26, 1 Coríntios capítulo 15, do 47 ao 49. Tecido roxo ou púrpura, obtido do moluscos. Este era a cor mais preciosa dos tempos antigos e referia-se à nobreza ou ao reino. A cor púrpura seria adequada para o evangelho de Mateus, que apresenta Jesus como rei. Juízes capítulo 8, versículo 26, Lucas 16, versículo de número 19, que é o rico que se vestia de púrpura, né? E João capítulo 19, do versículo 1 ao versículo de número 3. O vermelho. O vermelho, ele vem obtido de vermes e insetos. Vermelho é a cor do sangue e lembra sacrifício. Essa cor se refere à obra redentora de Cristo ao oferecer sua vida em sacrifício derramado, seu sangue pelos pecados da
humanidade. Levíticos capítulo 17, versículo de número 11, Isaías capítulo 1, versículo de número 18. Vermelho seria a cor do Evangelho de Marcos, que representa o sofrimento sacrificial de Cristo. Pelos de cabra. Cabras eram usadas basicamente como oferta pelo pecado no Antigo Testamento. Assim, a cobertura feita de pelos de cabra refere-se ao pecado. Levíticos capítulo 4, versículo 22 ao 29, 16, capítulo 16, versículo 15 e 16. Peles de carneiro tingidas de vermelho. O carneiro, assim como o cordeiro, era um animal de sacrifício. Abraão ofereceu um carneiro no lugar do seu filho Isaque. As peles do carneiro refere-se à consagração e à dedicação e substituição. Gênesis 22, versículo 13 e 14, Êxodo capítulo de número 29. O couro, possivelmente de animais marinhos. Couro desses animais não tem grande valor. Era usado na parede externa do tabernáculo para protegê-los. Se um observador olhasse para a humanidade de Cristo, o couro aponta para o seu corpo terreno, sem qualquer majestade ou beleza, para nos atrair. A beleza de Cristo está em seu interior, não é em sua aparência externa. Isaías 52, 14 e Isaías 53, do 1 ao 3. Então, nós estamos vendo que dentro do tabernáculo nós temos esses simbolismos aí que nos traz lições que são extraordinárias. Mas não para por aí. Nós temos também alguns outros símbolos, como por exemplo o sal. O sal representa a preservação. Quando iam fazer as ofertas, né, colocava-se sal, né? Então, ou quando se fazia uma aliança, eles usavam sal. Por quê? Porque o sal fala de preservação, tá certo? Aliança de sal, né? O fermento dentro da Bíblia, ele representa a maldade e a corrupção. 1 Coríntios, capítulo de número 5, do versículo 7 ao 8. Tanto que no dia da Páscoa eles tinham que tirar o fermento, tirar todo o fermento da casa, fazer o pão sem fermento, porque o fermento, ele representa o pecado. Nós temos a água, que representa regeneração. João capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. Que era também ali no tabernáculo. Nós tínhamos a bacia onde se colocava água antes do sacerdote então entrar dentro do templo, do lugar santo. Ele lavava as tuas mãos dentro dessa bacia, que era feito material de bronze, onde ele conseguia então se ver ali falando da palavra como um espelho, e ele se purificava, lavava, como Jesus diz, né? Vocês estão lavados pela palavra. O pão, que também representa a palavra de Deus, como também representa Jesus Cristo, né? No Antigo Testamento, o maná que caiu do céu, quando o povo de Israel viu, a palavra maná quer dizer o que é isso, eles se impressionaram. No Novo Testamento, em João capítulo 6, nós vamos ver Jesus dizendo que os pais daquela geração haviam comido pão que perecia, mas que aquele que comesse da carne dele, falando que era o pão, e tomasse do seu sangue, falando da obra de Cristo, né, na cruz do Calvário. Ele não estava falando literalmente, eles não entendiam essa linguagem que Jesus usou de uma maneira falando a respeito do teu corpo e da tua carne. Então, o pão representa tanto a palavra de Deus, como também Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus. E o sangue, que também representa aí o corpo de Jesus e a sua obra, né? 1 Coríntios capítulo 11, o texto usado na Santa Ceia, do versículo 23 ao 26, Mateus capítulo 26, versículo de número 29. Nós temos também, dentro dessa visão simbólica, as visões, né? Dentro dessa classificação simbólica, as visões. Por exemplo, castiçal ou candelabro. Castiçal representa, no livro do Apocalipse, as igrejas, né? Apocalipse capítulo de número 11, versículo 12, versículo 13 e o versículo de número 20.
As estrelas e os anjos, em Apocalipse, representa ali os pastores. A amendoeira, quando Deus diz lá para Jeremias, o que é que você vê? Vejo uma vara de amendoeira. A amendoeira representa vigilância dentro da Bíblia, Jeremias capítulo 1, versículo de número 12, né? No hebraico aí, shaked, despertar, vigiar. Os gafanhotos representam calamidade, Amós capítulo 1, versículo 2, no livro de Joel também, quando a gente vê, né, já no livro do Apocalipse, nós veremos que serão demônios, é uma maneira simbólica também que vai ser usado ali. E também nós temos o prumo, que representa a justiça, capítulo de número 7, versículo de número 9, tá certo? De Zacarias. Nós temos aí também frutos de verão maduro, que representa a aproximação do fim, Amós capítulo 8, versículo 1 e versículo de número 2. Mas dentro também desse simbolismo que nós encontramos da Bíblia, das suas classificações, nós temos também atitudes, que é muito interessante, né? Por exemplo, prostrar representa reverência e humilhação. Por que Amã, ele queria que as pessoas viessem se dobrar diante dele e Mardoqueu não se dobra? Porque essas atitudes tinham um significado, tá certo? Esther capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, Salmos 95, versículo de número 6. Levantar as mãos representa juramento, levantar as mãos sem iras e sem contenda. Muitos entravam dentro da casa de Deus e levantavam as suas mãos, tá certo? Isso representava juramento, Gênesis capítulo 14, versículo de número 22 ao 24. Cingir, né? Quando se diz para cingir o lombo, representa dispor a partir com prontidão, tá certo? Êxodo capítulo 12, quando eles estão saindo ali do Egito, versículo 11, Lucas capítulo 12, do 35 ao 37. E temos muitos outros. Topomino também, né? Toponimos é quando nós iremos usar cidades, lugares, e esses lugares então têm uma representação. Por exemplo, Babel e Babilônia. É confusão, quando houve aquela confusão das línguas. Quando nós falamos de Sodoma, nós estamos falando de corrupção, né? Esse lugar é Sodoma e Gomorra. Então, isso é uma linguagem aí simbólica também. O Egito, quando nós falamos do Egito, nós estamos falando do mundo. E temos aí diversos outros, e principalmente dentro da Bíblia, quando se estuda Betel, Jordão, nós temos uma passagem muito interessante, né? Quando a Bíblia diz que o Elias vai ser tomado para o céu e o Eliseu fica atrás, e eles vão, né, ele vai para Betel, depois ele vai para Gilgal, né, e ele vai para Jericó, depois ele vai para o Jordão, e no Jordão ele é tomado. É muito interessante quando nós entendemos, então, essa linguagem, topônimos, tá certo? Um pouquinho difícil de falar, às vezes até prende um pouquinho a língua aqui. Mas então é isso, é quando você lê aí essas regiões, lugares que têm aí um significado. E nós temos também aí números, né? Dentro da Bíblia, os números têm também o seu significado. Depois então eu vou fazer aí um vídeo falando só da numerologia bíblica, porque tem muitos, né, dentro da Bíblia, e nós temos significados que a própria palavra de Deus ela vai estar então nos revelando. Então eu vou parar por aqui. Nós estamos finalizando falando sobre o simbolismo que nós encontramos dentro da Bíblia, olhando para o tabernáculo, mas nós olharemos também aí para outros textos, e principalmente quando estivermos estudando a escatologia, para que nós possamos compreender, né, o livro de Daniel, as visões que Daniel ele tem, né? Se nós não tivermos aí o conhecimento dessa linguagem, nós às vezes poderemos entender de uma maneira equivocada e errada. Então é muito importante, e eu gostaria muito que esse pequeno estudo sobre o simbolismo, que é uma gota apenas, se nós pudéssemos aqui continuar, falaríamos ainda muito, né? Porque nós temos chifres dentro da Bíblia que tem o seu significado, o seu simbolismo, né, de autoridade. Quando fala de chifre, fala de autoridade, né?
quando fala das nações, do mar, o mar, né, fala das nações, que são simbolismo aí das nações, o mar agitado, é quando está falando na Bíblia das agitações das nações, e tudo isso nós veremos aí ao longo dos nossos vídeos, explicando para que nós possamos então ter essa compreensão da palavra de Deus, né? Quando Deus, dentro da palavra, ele compara aí, por exemplo, o justo a uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que vai dar o seu fruto, Salmo de número 1, tá certo? E comparações, às vezes, que Deus ele faz com ele mesmo, como rocha, né? O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é uma fortaleza. Então, é muito importante nós entendermos essas linguagens, porque nós iremos compreender aí a profundidade que está dentro dessas visões, do livro de Ezequiel, que tem muitas visões, rodas, né, as cores, né, e tudo isso tem um grande significado, tá certo? Que esse pequeno vídeo possa contribuir para uma melhor interpretação quando você for abordar um texto da palavra de Deus. Que Deus abençoe. Até o próximo, no nome do Senhor Jesus.